RPM, olha, eu me lembro que foi assim, ó, Rádio Pirata foi um negócio impressionante. Era uma febre nacional o RPM, com Paulo Ricardo. Ó. E é muito legal que RPM, claro, eles se desfizeram, eu tava nascendo, assim, né, então eu acabei conhecendo porque minha irmã ouvia, meus pais ouviam, tinha um vinil em casa, e aí eu criança comecei a ouvir quando a banda já nem mais existia. Então é bacana de ver como que eles conseguiram se consolidar, né, e permaneceram vivos até hoje. É verdade. Né, nos corações dos... Exato. Eu lembro que tem uma música no disco que é London London, que era um negócio também impressionante, que é muito bonita. Mas enfim, era uma série, tinha uma do Fernando Schiavon, instrumental, que era Naja, que até eu usava às vezes pra vinhetinha dos meus programas de rádio, na rádio comunitária lá que eu comecei lá em 1998. Então o RPM marcou muito a história de muita gente. Vamos ver então... RPM que tinha Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, sobe o som mais um pouquinho aí a gente vai ouvir a entrevista com o Paulo Ricardo. Ele esteve ontem aqui na Rádio Bandeirantes, hoje ele estará no show no Teatro do Bourbon Camp e daqui a pouco a gente dá todos os detalhes. Não sei se é graça ou caçador, se é Diana ou Afrodite, ou se é Brigitte, Stephanie de Monaco, aqui estou, em que não sei dispor, princesa. Hoje no Manhã Bandeirantes tenho o prazer de receber Paulo Ricardo, o ícone do pop rock nacional, que está aqui em Porto Alegre para fazer show. Hoje à noite tem show, né, Paulo Ricardo? Muito bom dia, obrigado por nos atender. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia, Porto Alegre, lugar crucial na minha história e num piscar de olhos estamos comemorando 40 anos. E, curiosamente, nós estamos comemorando mesmo 40 anos do nosso primeiro show aqui em Porto Alegre, no Gigantinho, num festival Atlântida Rock Sul, que foi dia 5 de outubro, então, de 85, né? Então são praticamente 40 anos cravados. Que loucura, que coisa boa, né? E nesses 40 anos eu acredito que tu tenha sido sempre muito bem recebido aqui na capital dos gaúchos. Não, a minha primeira vinda, né, para me apresentar com a RPM e tal, mudou a nossa vida, porque nesse show, na verdade, foi o segundo show da turnê Rádio Pirata ao Vivo, que foi dirigida pelo Ney Matogrosso, e trazia todo o nosso primeiro álbum, Revoluções por Minuto, e algumas outras canções para, né, complementar o tempo, enfim. E uma delas foi London London. O Ney pediu uma canção mais tranquila, nosso repertório muito denso, né, com influência do tecnopop e tal, um lado meio gótico, as coisas mais dançantes, e ele pediu: eu preciso de uma canção mais tranquila para que o espetáculo possa, né, ter uma dinâmica e voltar a crescer. Eu tinha voltado há pouco tempo de Londres, onde eu morei 6 meses como correspondente da revista Som 3. Trabalhei como jornalista 4 anos antes. Somos colegas, do RPM, então. Exatamente. Fiz jornalismo na USP e trabalhei em alguns veículos, mas o principal foi esse, a Som 3, da Editora 3, cujo editor, meu chefe, era o Maurício Kubrusli. E depois de 3 anos escrevendo, biografando bandas, basicamente eu escrevia sobre rock internacional. E nesse último ano, dos meus 4 anos, de 83, eu fui para Londres como correspondente. E eu sugeri, né? Eu tinha aquele cassete dos brasileiros, com músicas brasileiras que eu ouvia, e uma delas era London London, do Caetano, e eu sugeri essa canção, todo mundo gostou, o Schiavon fez um arranjo primoroso, né, de piano, uma música tranquila de piano e voz. E acontece que no momento do show em que ela surgia, vinham os efeitos de laser, que também era uma novidade, nunca ninguém tinha visto um raio laser, né? Era uma coisa assim de outro planeta. Sim. E aí
esse festival, que era uma espécie de mini Rock in Rio gaúcho, assim. Nós tínhamos, eu me lembro bem, era TNT, Cascaveletes e Replicantes, depois Del Jare, Paralamas e RPM. Sensacional. E aí foi a primeira vez que essa música foi apresentada e transmitida pela rádio que cobria o evento. E aí eles começaram a incluir essa versão ao vivo na programação. E isso nos obrigou, poucos meses depois, essa música foi número 1 no Brasil inteiro, sem nunca ter sido lançada, e nos obrigou a fazer um disco ao vivo, que foi o Rádio Pirata ao vivo. Então, quer dizer, é absurdamente marcante essa nossa primeira passagem por Porto Alegre, e essa história é uma prova, né, da força da música, da metalinguagem, né, da gente estar apresentando um show chamado Rádio Pirata, e uma música desse show ter sido pirateada e nos obrigado a fazer o Rádio Pirata ao vivo, o álbum, né? Então, uma loucura, e isso mudou tudo, né? Porque ninguém esperava esse fenômeno, essa explosão que aconteceu ali. Bom, e tu tá aqui hoje para o show Paulo Ricardo 40, em números romanos, né? Para celebrar esses 40 anos dessa carreira. O que dizer desses 40 anos, né? Qual foi, de repente, o ponto alto, assim, desses 40 anos? É o momento que tu está vivendo sempre, ou, né, fala um pouquinho sobre isso? Sim, eu acho que é justamente isso. O espetáculo demonstra um leque muito amplo, mas surpreendentemente coerente, de várias fases, e da minha paixão pela música, né? Tem uma frase do Torquato Neto, poeta da Tropicália, que diz que existem várias maneiras de se fazer música e eu prefiro todas. E a gente já nasce com essa contradição de ser brasileiro, ter nascido no país do samba, do carnaval, da bossa nova, e ao mesmo tempo uma influência forte do pop rock internacional, né? Então, ao longo desses anos todos, eu sempre procurei conciliar essas coisas e seguir meu coração dentro das tendências, as coisas que me empolgavam, né? Então, nós temos aí os grandes sucessos que não podem faltar em cada uma dessas fases, mas para esse show eu queria uma coisa diferente, que contemplasse todas as fases, que atendesse aos pedidos dos fãs de ouvir coisas que eles não ouvem há muito tempo, sair um pouco do óbvio, e aí buscar uns lados B, coisas que eu nunca fiz, como, por exemplo, Chega de Saudades, do álbum Toquinho, Paulo Ricardo Cantão Vinícius, a música do filme, do desenho Spirit, Corcel Indomável, que foi um grande sucesso em 2001, essa garotada, as crianças de 2001, que hoje já estão com mais de 30 anos, sempre me pediram isso. E, na dúvida, para montar um repertório desse show, que tem cerca de 2 horas, e que vai desde o começo mesmo, né, o primeiro single da RPM Louras Geladas até o último lançamento, que é o Verso, com o Rogério Flauzino, que ficou em primeiro lugar nas rádios pop rock de todo o Brasil em 2025, muito legal. Temos essas participações virtuais do Flauzino, do Renato Russo, e aí eu pedi participação dos seguidores no Instagram, montando essas enquetes, tipo assim, desse álbum, quais as 3 favoritas? Entre essa música e essa música, quais que vocês preferem? E aí acabou que eu tive um panorama muito... Às vezes eu me surpreendia, falava, é essa. Eu achei que poderia ser outra e tal. Então eu segui um pouco o conselho deles. Algumas canções nós editamos um pouco para a gente poder colocar mais músicas, né? E acaba que dentro de uma carreira... começa com RPM, depois fica solo, passa por uma fase mais romântica, uma fase indie, uma fase MPB, uma fase grunge. Na hora que você coloca aquilo enfileirado e na sequência, ele demonstra uma coerência, uma linha de muita fluência, musicalmente falando, e passa muito rápido. São 2 horas que passam muito rápido, mas eu também converso muito com as pessoas nesse show pela primeira vez. Eu acho que a gente está comemorando 40 anos juntos, né? Então, a gente está dividindo histórias. Eu tenho a minha história com
determinada canção, mas Claro. as pessoas estão ali porque elas também têm Também suas tem. histórias, né? Então eu contextualizo um pouco algumas músicas e conto algumas histórias e tal. divido. São muitos olhares 43. Exatamente, espalhados pelo Brasil. cada um tem a sua musa, cada um tem a sua, né, sua própria história de amor, e a gente está dividindo aquilo tudo, né? É uma espécie de aniversário de casamento. Paulo Ricardo conosco hoje aqui no Manhã Bandeirantes. O assunto principal é o show de hoje à noite, Paulo Ricardo 40, que acontece no Teatro Bourbon Country. Ainda tem alguns poucos ingressos, então te agiliza se ainda quiser acompanhar esse show, que começa às 8 da noite lá no Bourbon Country. E daquele Paulo Ricardo de 40 anos atrás, o que tu ainda traz contigo? Camila, eu acho que, curiosamente, a minha perspectiva é sempre musical, né? Nós tínhamos, claro, natural dos 20 anos, esse desejo de mudar o mundo através da música, do rock, de se fazer realmente uma revolução. É claro que com o tempo nós vamos olhando para outras coisas e tal. E muitas vezes o ofício do compositor é um pouco jornalístico. Então a gente está ligado numa coisa que está acontecendo, mas muitas vezes também você tem uma necessidade de falar de algo que está acontecendo internamente, na tua vida pessoal. E aí essa troca com as pessoas. Eu acho que, em termos de som, de sonoridade, o que eu estou fazendo hoje, esse single, o verso com Flauzino, ele tem uma comunicação, uma ligação, uma continuidade direta com o tipo de som que eu comecei fazendo. Esse tecnopop, ou synthpop, tecnopop rock que a gente ouvia muito nos anos 80, que marcou muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, curiosamente, essa sonoridade permanece. Ela tem um poder nessa coisa toda dos anos 80, exerce um fascínio, né? Não só na música, mas foram várias revoluções, eu costumo dizer, estética, política. A nossa geração coincide justamente com o fim da ditadura e tal. Então, eu acho que a gente chega com o mesmo tesão pela música. Algumas coisas que eu queria fazer lá no começo eu já fiz. Tem outras tantas que eu ainda quero fazer. Mas, tipo o que tu ainda quer fazer? Ainda tem tanta coisa que eu quero regravar e coisas inéditas que eu quero gravar. Então, nós já sempre lançamos um álbum com o olho já no próximo, né? Então, eu gostei muito dessa história do feat, né? Porque a nossa geração já trazia um combo, né? Éramos grupos, né? Éramos já um coletivo. Então, a gente não tinha esse costume, como na MPB, que você tem Chico e Bethânia, Caetano e Chico, Gil e Jorge, né? Milton e Gil. Esses encontros eram comuns. E no pop rock não são tão comuns. Mas eu adorei essa participação do Flauzino, apesar de a gente nem ter estado fisicamente juntos. Ele gravou no estúdio do Jota em BH e tal. A gente mandou para o produtor que estava em Los Angeles e, enfim, o resultado foi muito bom, enriqueceu muito a música. Eu tenho outros feats aí que eu não posso falar ainda, mas que já estão no forno. Não pode dar nenhum spoiler. Não posso. Tudo bem. Não posso. Então, essa coisa do feat eu me empolguei. Outra coisa que eu consegui realizar, colocar no trabalho uns 3 anos atrás, foi minha paixão por quadrinhos. Quadrinhos, para mim, tipo, a pop art e tal, é a arte do meu tempo, né? Tipo, né, quando a gente vai estudar renascentista, expressionista, pop art é a arte que é o pano de fundo da minha vida e tal, e eu sempre fui fascinado, inclusive ainda tenho alguns quadrinhos raros que eu comprei quando era criança. E em 2022 eu recebi uma proposta de um projeto de NFT, né, os Non-Fungible Tokens, que associava a música a um tipo de arte digital. E aí eu convidei o Mike Deodato, que é um grande quadrinista, que chegou no topo da Marvel, da DC, desenhando Homem-Aranha, Vingadores, Batman, Mulher Maravilha. Um cara
cujo traço eu sempre admirei. Vários brasileiros chegaram lá, temos vários brasileiros nesse universo Marvel e DC. E ele topou, então nós lançamos essa música que se chama Herói Made in Brasil, e no meu canal do YouTube está lá o clipe todo feito com os cards do Mike Deodato. Porém, agora eu estou sempre super animado com o projeto, e nos próximos dias nós estamos terminando o clipe da música nova, Reinventar, que dá título ao último álbum, que saiu há uns 2 meses. E é todo na linguagem de quadrinhos, mas ele é animado. E ele vai nos quadrinhos no estilo mesmo Marvel, Jack Kirby, que eu adoro, e já com essa ferramenta incrível, às vezes assustadora, da inteligência artificial. Então, sempre tem uma coisa nova que eu quero fazer, algumas coisas que eu quero regravar, e muita coisa que eu quero fazer inédita, mas assim, eu acho que eu me sinto surpreendentemente dando continuidade a uma conversa, a um diálogo, musicalmente falando, me sinto bem alinhado com aquele garoto, assim. Por outro lado, eu consegui resolver vários problemas que ele me daria. Que bom, né? Que bom. A gente vai evolui. Mais maduro, mais saudável, com hábitos mais saudáveis acontecendo naturalmente, né? Sem ter, graças a Deus, passado por nenhum problema grave que o médico fala, você precisa parar de beber, alguma coisa assim, a gente vai naturalmente diminuindo, tendo que... Você rapidamente descobre que o palco é praticamente uma atividade atlética, uma inspiração da composição, uma coisa que fica no estúdio. O show... É suor. É suor, são 2 horas de futebol. Então, a gente precisa estar condicionado, preparado. Então, isso é uma coisa que o garoto ia olhar e fala, jura? Então, demorou para eu engrenar. Foi uma fase muito intensa? Não, na verdade, a gente teve uma espécie de uma espiral, uma continuidade de uma coisa que começou na garagem, no Adam Satã, no underground paulistano, e foi crescendo muito rápido e sem parada. Quando até que parou, explodiu, né? Até que explodiu. E aí explodiu em todos os sentidos, né? Não havia uma programação para aquilo, não havia um manual e ninguém havia chegado ali ainda. Uma banda fazendo uma turnê de estádios de futebol. A gente meio que foi fazendo com que as coisas acontecessem para comportar o volume que a coisa tinha chegado, os holds, a tecnologia. O mercado foi entendendo junto com vocês. Exatamente. Né? A gente foi trazendo laser, foi trazendo sequenciadores, computadores, foi trazendo os primeiros remixes. Aconteceu da gente estar ali, né, no lugar certo, na hora certa, e injetar muita informação. Eu tinha vindo de Londres com muita coisa nova da bagagem, numa época em que a informação era escassa, pré-internet, pré-MTV, tudo isso. Então, quando a gente para, a gente meio que emendou o primeiro disco num segundo ao vivo que não estava no programa. Então, nós não tivemos aquele tempo para parar e compor e se reciclar. Temos aí no terceiro disco, mas conseguimos fazer uma coisa incrível, compor e gravar com o Milton Nascimento, que era um ídolo, é um ídolo. E aí quando a gente para, realmente foi um baque, tipo, e agora, né? Tem que se sonhar essa história toda de novo, porque aquele sonho a gente realizou de uma maneira absurda, mas foram 5 anos muito intensos de RPM, e depois a gente, claro, uma coisa inegável, a nossa química, então a gente volta ainda 2 vezes ao longo desses anos, em 2002, com um projeto ao vivo da MTV. Eu sentia muita falta disso, apesar de eu estar com uma carreira solo consolidada e tal. Quando pintou o convite, eu queria ter um registro MTV, com a cara da MTV, para essa garotada, porque a MTV chega no Brasil em 91 e o EPM tinha acabado em 89. Então, a gente tinha um VHS com aquela textura Betamax dos anos 80, aquele negócio parecia televisão preto e branco, né? E aí, quando surgiu esse convite, eu falei, não, eu acho que a gente precisa de um registro bacana, né, bem dirigido e tal. E voltamos novamente em 2011, aí já com um projeto inédito, que foi o Electra. Então, eu acho que desses 40 anos, 15 são de RPM, 25 solo, e
dá um bom pacote assim de tudo. Pra gente fechar, Paulo Ricardo conosco aqui no Manhã Bandeirantes, que tem show tem show hoje no Buba. Hoje, a partir das 9 da noite, a casa abre às 8. O que o público pode esperar, então, desse show, né? Falou um pouquinho sobre o setlist ali, tem algumas releituras muito interessantes, mas, né, o que vem no palco? É um filme. Se parece muito com um filme, até porque o conteúdo de telão é maravilhoso e pela primeira vez eu realizei esse sonho nessa superprodução de ter várias câmeras ao vivo. Então eu acho que, quer dizer, como estética mesmo, a coisa mais bacana e estimulante que um show de rock pode transmitir num telão é o próprio show. Então você tem, né, closes e tal, e imagens, muitas vezes com interferências e granulados do que está acontecendo em cena. Então isso é muito quente, né? Então começa do começo e eu fico feliz de estar apresentando muita coisa que eu nunca fiz, como a primeira música mesmo já é o remix de Louras Geladas, que na verdade nós lançamos o single, não estourou, não aconteceu nada, e depois de uns 9 meses, uma garotada da gravadora nos perguntou se nós toparíamos fazer essa experiência, que era o remix. E a gente falou, claro, o que é um remix? A gente vai entregar as fitas master para 3 DJs, eles vão abrir todos os 24 canais que a gente tinha na época, e aí vão remixar aquilo de uma forma visando a pista de dança, uma linguagem de DJ, o embrião da música eletrônica. E aí a gente deu muita sorte, que não parecia uma sorte na época. Quando nós entramos para gravar o disco, nosso baterista foi embora. A gente, ladrão que rouba ladrão, né? Nós tínhamos roubado o Charles gravando o Ira. E aí os Titãs roubaram o Charles da gente. E aí a gente estava sem baterista, revoltado, e a gente disse, não vamos ter baterista é uma raça, não pode se confiar. E tanto que na capa do primeiro álbum somos só nós 3, né? Uhum. E aí o que a gente teve que fazer? Felizmente já vivíamos uma época de muita tecnologia e gravamos a bateria numa bateria eletrônica, que até hoje é um clássico do DJ, dos timbres aí, que é a Lean Drum 9000. Então, essas 2 primeiras faixas, né, que foram programadas pelo nosso técnico, o Guilherme Canais, Louras Geladas no lado A do compacto simples e Revoluções por Minuto no lado B. Essas 2 faixas não foi o PA que tocou, foram programadas na bateria eletrônica. Então, quando o DJ abre todos os canais de Louras Geladas, ele se depara com uma bateria eletrônica com um timbre moderno, uma coisa eletrônica, né? Aquela coisa, não é aquele som de um cara tocando bateria, é diferente. Sim. Então aquilo caiu como uma luva para a intenção de se fazer um remix, e aí a gente estoura através das pistas de dança e vem para o rádio. Então o nosso primeiro sucesso foi o remix que a gente faz pela primeira vez ao vivo. E aí tem muitos momentos incríveis e emocionantes, como a participação do Flauzino no verso, um dueto virtual, e do Renato Russo, que canta com a gente a Cruz Espada, graças à inteligência artificial. Momentos acústicos, como eu te falei, coisas que eu nunca cantei, que as pessoas se surpreendem e eu me surpreendo. E é basicamente uma viagem por esses anos todos, não cronológica, mas muito, muito emocional. Assim. Saindo daqui tem Londrina, São Paulo, Belo Horizonte, ainda segue a turnê, né? Tem, a gente estreou em junho, então é um bebê ainda. Maravilha, te agradeço, muito obrigada, Paulo Camila. Ricardo, prazer te receber. Obrigadão. Até uma próxima. Obrigado, adorei. Amanhã da Band. Paulo Ricardo com a gente, então, lembrando que logo mais, então, às 8 da noite abrem as portas do Teatro Bourbon Country, porque o show começa às 9, tem alguns poucos ingressos ainda, então vale a pena acompanhar esse show do Paulo Ricardo 40, comemorando 40 anos. XL.